Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Next Filmes e hoje eu vou resumir um filme de ação e vingança bem parecido com o filme Doce Vingança. Nesse filme ele mostra como é perigoso você aceitar a carona de um estranho e sair totalmente do seu plano original. O filme da vez se chama Mulheres Perigosas. O filme começa com alguns jovens bebendo e usando algumas coisas ilícitas em uma fazenda. Parece algo como se fosse uma despedida. Logo no início do filme a gente é apresentado para as duas protagonistas, Sloane, que parece ser aquela amiga mais agitada, mais divertida, mais louquinha do rolê. Logo em seguida a gente é apresentado a Katie, que parece ser aquela amiga mais tímida, mais enrustida, que fica mais na dela. Após esse momento a gente vê que eles estão se divertindo bastante na floresta e logo em seguida as duas amigas elas voltam para casa de Katie. Chegando em casa elas sobem para o quarto e começam a conversar sobre o final de semana onde elas vão trabalhar numa fazenda orgânica com o objetivo de juntar dinheiro para uma viagem em Nova York, onde elas desejam fazer bastante compras. Em seguida chega o tio da Katie chamado Jason, que por sinal é um detetive do FBI. Ele veio até a casa de Katie para buscar as duas meninas porque elas vão passar a noite na casa dele, porque a casa dele é bem mais perto do ponto de ônibus. Ao chegar na casa do tio da Katie, eles acabam conhecendo a namorada de Jason, chamada Gemma. Ao amanhecer, Jason leva as garotas até o ponto de ônibus para elas pegarem ônibus para a fazenda orgânica. Chegando no ponto, elas entram dentro da lojinha para saber e se informar que horário que o ônibus passa. E elas acabam descobrindo que ele passa em 1h30. Depois elas vão se despedir do Jason e ele acaba pedindo para elas, para na hora que chegar na fazenda, dar uma ligação para ele saber que elas estão seguras e que elas chegaram bem. Mas a Katie diz que vai mandar apenas mensagem, ela não vai fazer ligação. Jason pede para ela sempre colocar uma palavra aleatória no final de cada mensagem, tudo em ordem alfabética, sendo a primeira palavra açaí, a segunda palavra banana, a terceira caqui, uma forma de um código para o Jason saber que elas estão seguras. Depois que o Jason sai, as meninas elas vão pro estabelecimento da frente para usar o banheiro, porque o banheiro da onde elas foram perguntar a informação do ônibus não estava funcionando. Sloane vai ao banheiro primeiro enquanto Kate espera ela. Logo em seguida, antes da Sloane voltar do banheiro, chegam dois homens e começam a trocar algumas ideias com a Katie. Sloane volta do banheiro e com seu jeito todo doidinho acaba convidando os meninos para sentar para comer com elas enquanto elas aguardam o ônibus chegar. Sentados na mesa, eles começam a conversar sobre alguns assuntos e as meninas acabam falando para onde elas estão indo, para a fazenda orgânica, para ganhar dinheiro para comprar suas roupas em Nova York. Querendo saber um pouco mais informação sobre Katie e Sloane, os meninos perguntam qual são o nome delas. Elas, que não são bobas nem nada, acabam dizendo nomes falsos. Logo em seguida eles se apresentam como Jed e o seu irmão Lucas. Em seguida, Jed e Lucas lhes oferecem uma carona até a fazenda, dizendo que é perto do rancho onde eles moram. Katie não gostou da ideia e diz que já compraram as passagens do ônibus, então elas não queriam perder a grana. Então os meninos, meio tristes com a decisão delas, eles se despedem e saem da mesa. Sloane, com esse meio jeito doidinho dela, a intenção de pegar os meninos, ela tenta convencer a Katie a aceitar a carona dos meninos até a fazenda orgânica. Katie, sendo influenciada por Sloane, acaba aceitando a ideia. Então antes que os dois caras saíssem de caminhonete, elas acabam gritando eles e entrando na caminhonete dele. Depois de algum tempo na estrada com eles, as meninas percebem que eles não estão indo em direção à fazenda, eles estão na estrada errada. Sloane pergunta pros dois rapazes para onde eles estão indo e eles ficam em silêncio. Depois de um tempinho em silêncio, Jed responde que estão indo a um lugar muito especial. Logo em seguida eles chegam num rancho que contém uma casa onde elas literalmente não sabem onde estão. Eles descem da caminhonete e Lucas diz que essa é a casa da família deles. Quando uma mulher aparece do nada, que a gente imagina ser a mãe dos dois caras, ela desce as escadas e convida as meninas para entrar para tomar uma xícara de chá e comer um bolinho. As meninas tentam recusar, mas ela insiste e acaba aceitando. As meninas já sentadas na mesa, Jason, que é o tio da Katie, já envia a primeira mensagem. E a Katie já responde a mensagem logo em seguida com a palavra final Apple, no caso a letra A. A próxima mensagem que a Katie tem que enviar para ele, no final tem que ter alguma palavra com a letra B. Sloane percebe que tá ficando meio tonta e a visão dela tá embaçando e ela avisa a Katie que ela foi envenenada. Katie e Sloane tentam fugir pela porta da frente em direção à estrada mais próxima. A cena corta e a gente vê logo em seguida os dois irmãos carregando elas nas costas até de volta ao rancho. A cena corta e a gente dá de cara com dois containers no meio de uma floresta misteriosa. Katie sai de um dos containers apenas de roupa íntima e Sloane sai do outro container. As meninas estão amarradas à corrente e elas não entendem o porquê. Quando de repente o Jed chega e fala para as meninas que elas estão no meio do nada e que não adianta nada elas começarem a gritar porque ninguém vai ouvir elas a quilômetros de distância. O Jed ele aponta para uma das camas e diz que cada container contém uma cama e que eles vão se divertir bastante nela. Logo em seguida a gente é apresentado a Boris, um outro criminoso que participa junto dessa falcatrua com os dois caras. Ele chega perto de Jed e bate nele com a espingarda, dizendo que ele pegou a caminhonete da família, a caminhonete azul, e que eles podem ser rastreados por causa disso. Em seguida
seguida, o Boris chega perto da Kate e diz que um cara chamado Jason mandou mensagem, e ele diz pra ela que percebeu que no final da mensagem que ela mandou tá escrita a palavra Apple, e pergunta se isso é algum tipo de código entre eles. Sloane interrompe a conversa e diz que isso é um código entre eles e que sempre no final de cada mensagem ela tem que mandar alguma palavra diferente com A, sendo que aquela próxima palavra na mensagem tem que ser uma palavra com B. Sendo assim, o Jason vai perceber que elas estão em perigo. O Boris responde a palavra como a Sloane falou, com o final uma palavra com a letra A, mas quem vê é a namorada do Jason, que aparentemente ela não entendeu o código ainda e ignora a mensagem. Em seguida, as meninas são forçadas a tomar banho, sendo humilhadas na frente de Jed, que tá apontando uma arma para elas e ameaçando elas constantemente, deixando elas muito constrangidas e humilhadas. Um policial surge no meio do nada com uma arma em punho e traz as garotas para trás deles na intenção de protegê-la, mas infelizmente, para infelicidade das garotas, ele começa a dar risada e zombar delas, falando que não aguentava a risada. E é nessa hora que a gente percebe que o policial, na verdade, é mais um integrante criminoso dessa falcatrua inteira. O Jed logo pergunta pra ele qual das duas ele quer brincar, e ele responde que vai brincar com as duas. Ele tira também do bolso uma pílula azul, onde ele diz que isso é para as meninas não ficarem chateadas. Lucas leva as meninas pro container, e na hora de passar, o policial molesta elas e diz pra elas esperarem ele, que daqui meia hora ele vai estar lá dentro. As meninas pedem a ajuda de Lucas, percebendo que ele é o único dessa situação que até agora demonstrou um pouco de remorso e demonstrou que não tá querendo fazer essa situação inteira. Mas Lucas, forçado provavelmente pelo irmão, ignora elas e fecha elas dentro do container. Logo depois a cena corta e a gente vê que o policial saiu de dentro do container da Katie. A Sloane sai do container dela e vai conversar com a Katie para saber o que aconteceu. Ela encontra a Katie totalmente desamparada e chorando por toda aquela situação que estava acontecendo. Sloane, na intenção de deixar ela melhor, conversa com ela e dá algumas palavras de incentivos para deixar ela melhor. Em seguida, o tio da Katie chega em casa e pergunta pra Gemma, sua namorada, se as meninas mandaram alguma mensagem enquanto ele estava fora. Gemma responde e mostra a mensagem para ele. Nisso, Jason já percebeu que tinha alguma coisa estranha e ele vai até a cidade onde deixou as meninas. Enquanto isso, foi agora a vez da Sloane ser molestada por mais um integrante que a gente não tinha conhecido ainda. Esse integrante, a gente não é apresentado o nome dele e ele continua molestando ela e dizendo que a ama ainda por cima. Em seguida, chega mais um criminoso com uma cabeça de porco onde a gente não consegue saber quem que é ele. E ele diz que quer ficar com a Sloane e quer fazer coisas terríveis. Começa a falar algumas atrocidades pra ela e vai ficar com ela. Em seguida, Katie sai do container dela e vai falar com a Sloane, que pelo que a gente tá vendo, ela foi muito machucada. Katie percebe que ela foi molestada e muito humilhada, mais do que o normal. Sloane, chorando, diz pra Katie que o criminoso que atacou ela, por último, ele abusou ela muito mais do que os outros e ele tinha também um fetiche em machucar ela, então por isso que ela tava tão chateada. Logo em seguida a gente vê que o Jason, ele não parou por aí e ele foi até o xerife da cidade, ele foi até a delegacia da cidade. Ele pergunta pro policial que atende ele se ele viu duas garotas aí pela cidade, mas logo em seguida o xerife escuta a conversa e fala pro cadete que é ele que vai atender o Jason. Jason fala sobre as duas garotas e ele fala que elas têm um código de segurança, que é onde a primeira palavra tem que ser com A, B e assim consequentemente. Ele fala que a mensagem foi enviada incorretamente, mas o xerife, que já não é bobo nem nada, ele fala que provavelmente elas devem ter se perdido ou estão curtindo com alguma galera, mas ele fala que vai colocar todas as suas unidades em procuração das meninas para encontrá-las o mais rápido possível caso tenha acontecido alguma coisa. Depois do xerife passar a mensagem pro Boris falando que tinha um cara atrás das duas garotas, o Boris chega em Jerry e fala para ele que ele vai ter que dar um fim nas garotas, no caso, matá-las. Jaden foi até o café em frente aonde ele deixou as garotas e perguntou pro atendente se ele viu essas duas meninas. O atendente, com muita inocência, falou para ele que elas saíram com dois caras numa picape azul. Logo em seguida, o Jason sai atrás de mais informações. Após isso, Kate continua tentando consolar a Sloane, que foi muito machucada, e Boris e Jed chegam com mais um cara pra cuidar delas. Jed pede pra esse cara cuidar delas até eles arrumar as coisas pra matar as meninas. Katie, pra tentar converter toda essa situação, ela sabe que esse é um dos integrantes que disse que amava elas, então ela pega e tenta seduzi-lo. Ele, que é bem burro que é, acaba cedendo. Katie chega bem pertinho do pescoço dele, fingindo que vai dar aquele beijo, mas surpreendentemente ela literalmente dá uma mordida na garganta dele, com um golpe fatal que acaba matando ele. Após isso, ela pega a chave que estava no bolso desse integrante e se solta das algemas. Depois o policial chega à floresta procurando as meninas para ver se eles já tinham dado o fim nelas, e pensando que elas não estavam ali vendo o corpo do criminoso morto, do nada ele escuta o barulho da sua viatura e vê que as meninas fugiram com ela. Na estrada de volta para casa, elas encontram duas meninas pedindo carona e percebem que se elas não
tomarem nenhuma atitude, essa situação nunca vai parar e eles vão continuar abusando de meninas por meninas. Então as meninas encostam a viatura e acabam decidindo algo diferente de fugir. Voltando para a estrada, elas seguem um caminho até um material de construção, onde elas começam a comprar bastante coisa, pregos, machados, cortadores de grama. Na hora de passar no caixa, ela pergunta para um dos atendentes, no caso um senhor bem de idade, aonde que mora o Boris. E o senhor de idade inocentemente acaba respondendo aonde ele mora. A cena corta e a gente vê que o Jason também, com as informações que ele tinha pegado com o atendente daquela lanchonete, ele conversa com essas duas senhoras perguntando aonde que é a casa desse tal cara com uma picape azul. A cidade que é muito pequena, então todo mundo se conhece, e as senhoras impressionadas com a beleza dele, elas acabam contando pra ele onde mora o sequestrador. A cena corta e a gente vê que o Boris chegou bem tranquilo na casa dele, pensando que está sozinho, mas infelizmente não é isso que espera ele. As duas meninas surpreendem ele e começam a atacar bolas de golfe com pregos em todo o corpo dele, ferindo ele brutalmente. As meninas amarram Boris fortemente à mesa e começam a torturar. Ele começa a pedir desculpa, pedir perdão sobre o que aconteceu e dizendo a meninas que não vai fazer isso mais, pedindo pra elas soltar ele. Vendo que nada disso ia funcionar, o Boris acaba contando pra elas que tem dinheiro na sua casa, que ele vai à procura e acaba encontrando uma caixinha com dinheiro e uma pistola. Elas também querem uma informação que a gente até agora não sabe, quem que era o cara com a máscara de porco que machucou tanto a Sloane. E elas falam pra ele que se ele contar quem é esse cara, elas vão soltar ele. Ele, que não é bobo e tá aqui louco querendo fugir dali, acaba contando quem que é o cara da máscara de porco. A cena corta e a gente vê que o Jason acabou de chegar também na casa do sequestrador, e na hora que ele chega ele já avista a picape azul. Após o Boris abrir a boca e contar tudo que as meninas precisavam saber, elas criaram meio que um taco com uma bola de beisebol mortal e acabam matando ele com isso. Jason, ouvindo o grito dele, ele entra na casa armado e vê Boris estraçalhado em cima da mesa. Quando do nada ele ouviu o barulho da picape e ele corre lá pra fora pra ver o que aconteceu e quem era que estava saindo com a picape. Mas na hora que ele chegou lá fora já era tarde demais e a picape já estava muito longe. Jason retorna à delegacia, conta ao delegado sobre o que aconteceu na casa do Boris. Na hora que ele vai atender o seu telefone, o xerife, que já percebeu que ele tá sabendo de tudo que tá acontecendo, aponta a arma pro Jason e acaba rendendo ele. A cena corta e a gente vê que as meninas pararam a caminhonete em frente a uma igreja, quando elas avistaram que, quando o filme mostra pra gente que o cara da máscara de porco é um padre. Após todo mundo sair da igreja, a Sloane entra pela porta da frente, arrastando o seu taco no chão pra chamar a atenção do padre. Na hora que o padre olha pra ele começa a falar várias atrocidades que não fazem o menor sentido, citando coisas da Bíblia e etc. Mas ele não percebe que aquele estava atrás dele e acaba nocauteando com um taco de beisebol. As meninas voltam pra estrada bastante feliz e contente, cantando e brincando, e elas param um estabelecimento. Elas descem da caminhonete e na hora que a câmera vira pra baixo, a gente vê que o padre, ele tava sendo arrastado esse tempo todo e ele tá todo bagaçado no chão. As meninas entram na loja de conveniência e pedem pra comprar cigarro e um fósforo. As meninas começam a falar algumas atrocidades pra eles ali e acendem um cigarro. Em seguida, Sloane pega um galão de gasolina e começa a tacar a gasolina inteira no padre. Katie acende o fósforo e taca fogo no padre, o deixando queimando vivo na frente da loja de conveniência. O xerife, já em posse do Jason e sequestrando ele, provavelmente planejando matá-lo, ele aumenta o som para ninguém ouvir os gritos de Jason e enfia uma bola de pano na boca dele. A cena corta e a gente vê que ele já tinha capturado outras duas garotas para fazer aquelas atrocidades que ele tava fazendo. Quando ele fica desatento e tá amarrando as garotas, a gente percebe que a Sloane dá logo uma tacada de beisebol na cabeça dele, o desmaiando. A gente vê agora que o xerife, ele tá todo amarrado e as meninas começam a fazer algumas torturas mentais com ele e elas vão jogar um jogo muito popular com ele chamado Roleta Russa. Elas começam a brincar e deixam ele muito maluco. Após isso, a Katie acaba finalizando com um tiro na cabeça. Depois disso, elas soltam as duas garotas e pedem para que elas soltem o Jason e não avisem quem a mandou soltar. Após isso, a gente vê a mãe dos garotos, Jed e Lucas, indo tomar o seu remédio da noite, quando depois que ela dá o seu primeiro gole no copo, ela acaba desmaiando e caindo no chão. Ela acorda com seu filho Jed em frente a ela, amarrado, e ela amarrada em uma cadeira. Katie começa a fazer algumas torturas mentais com eles, dá alguns chutinhos, fazer umas brincadeiras, e a mulher, vendo tudo que estava acontecendo e percebendo que as meninas realmente iriam matar o filho dela, começa a dizer pra ela que tem $100 mil na casa dela guardado. As meninas, que não é boba nem nada, dizem que vão deixar ela viva por causa da grana. Mas logo em seguida, Sloane já dá logo uma tacada de beisebol na cabeça de Jed, o derrubando, e logo em seguida sequenciando com várias tacadas de beisebol até a morte. Depois elas matam o Lucas, que era o outro irmão, com um tiro na cabeça. Afinal, elas não queriam fazer ele sofrer tanto pelo fato dele não ter abusado delas.
Logo em seguida, Katie liga o cortador de grama e esfola a mãe dos garotos até a morte. A cena corta e a gente vê que as duas meninas estão na casa da Katie com 2 malas prontas e elas estão indo fazer aquela grande viagem que elas queriam fazer para Nova York. Mas agora tem um detalhezinho de diferença, elas estão com mais de $100 mil para fazer as compras que elas queriam. Eu vou ficando por aqui, se você gostou, deixa o seu like, rapaziada, isso ajuda a fortalecer demais aqui o canal e fazer esse vídeo chegar em muita gente. Se você tem alguma dica, alguma recomendação de algum filme que você quer que a gente traga resumido aqui, é só você comentar aqui embaixo, beleza? Se inscreve aqui no canal para não perder um próximo recap de filmes e até a próxima. Valeu, falou!